determinado ponto de ordem que a secção regional da Madeira tem vindo a desenvolver, sendo esta sessão a quinta sessão neste âmbito. Como a enfermeira Cátia já vos falou, esta sessão irá abordar ou irá versar sobre a dor, e essencialmente a dor no enfermeiro. Esta temática insere-se nas comemorações alusivas ao Dia Nacional de Prevenção da Dor, celebrado no passado dia 15 de outubro, e desta forma queremos promover alguma reflexão sobre a dor. E para tal temos cá um leque de colegas com uma vasta experiência e que têm abordado estas questões associadas à dor. Para moderar este webinar temos a enfermeira Isabel Silva. A enfermeira Isabel é docente na Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira, é vogal também do suplente do Conselho Jurisdicional Regional e é também uma colega com uma vasta experiência no âmbito do Conselho Jurisdicional. Para já, quero-vos fazer votos para que seja uma noite promotora de reflexões, que possam refletir e essencialmente reflexões que sejam, que permitam um desenvolvimento da nossa profissão. Passo então a palavra à enfermeira Isabel Silva. Então, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite que me foi dirigido para moderar este webinar. Cumprimento também todos os colegas que estão presentes e que assistem através deste webinar. E pegando aqui em algumas das palavras da enfermeira Otília, dizer-vos que, efetivamente, neste final de semana e neste final de dia, creio que temos as condições para ter um webinar muito provocador. Creio que será esse o foco, que é ter um final de dia provocatório, tendo no centro toda esta problemática e todo este fenómeno que é a dor. Então, eu, antes de apresentar o primeiro palestrante, queria só lembrar os convidados que temos para nos ajudarem nesta viagem de reflexão. Queria solicitar-lhes que sejam rigorosos no tempo e eu estarei atenta no que diz respeito a esse aspecto e vou procurar ajudar a que sejamos rigorosos no tempo para melhor também dirigir estes trabalhos. Passaria de imediato a palavra à enfermeira Cristina Bárbara, que é enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica, é doutora em enfermagem e é docente na Escola Superior de Enfermagem São José de Cumbido, aqui na região autónoma. A sua intervenção é dirigida à epidemiologia da dor e à sua caracterização no enfermeiro. Sra. Enfermeira Cristina, faça favor. Muito obrigada, Sra. Enfermeira Isabel. Antes de mais, gostaria de cumprimentar, desejar uma boa noite a todos, um cumprimento especial à Sra. Enfermeira Otília Barreto, Presidente do Conselho de Enfermagem da Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira e importante dinamizadora deste evento. Saúdo também a Sra. Isabel Silva, moderadora deste webinar, bem como os colegas preletores e todos os que assistem via Webex, agradecendo a sua presença. Passo então a compartilhar a tela. Desculpa. Está no início.
Ora bem, o tema deste webinar, os enfermeiros também sentem dor, vivências e estratégias de prevenção. A verdade é que, quando falamos de dor, eu vou partir do geral para o específico, abordarei os conceitos de dor, posteriormente já veremos, contextualizando a problemática da dor, em particular a dor nas costas, clarificando conceitos relacionados com esse tipo de dor, caracterizando a prevalência e incidência da mesma e caracterizando-a nos enfermeiros, na população de enfermeiros. Ora bem, este tema é um tema que foi o tema transversal ao Global Year sobre back pain. Portanto, a back pain esteve presente durante todo o ano em eventos organizados pela International Association for the Study of Pain e que é, sem dúvida, uma organização credível e que se preocupa efetivamente com a realidade da dor, dos diferentes tipos de dor e das diferentes populações, e que dedicou efetivamente 2021 à dor das costas. E nós sabemos, este ponto de partida serviu exatamente para nós pensarmos nesta problemática que é tão comum na nossa profissão. Passando então à contextualização da problemática e revendo o conceito de dor que foi reformulado pela própria IASP em 2020, a dor considera-se uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a, ou semelhante àquela, associada a dano real ou potencial ao tecido. Aqui, este novo conceito de dor foi retirado deste conceito os aspectos de haver ou não potencial para dizer a sua dor ou para sinalizar a sua dor, porque a dor também está presente naquele que não a consegue verbalizar, que não a consegue transmitir através de linguagem também não verbal. Do latim, a palavra dor tem origem, significa pena, punição. Efetivamente, a dor é vivida muitas vezes como uma punição, gera sofrimento, em particular se a dor for uma dor crónica. Passando então à dor nas costas e caracterizando-a, é um tipo de dor que envolve a coluna e os seus órgãos anexos, músculos, ligamentos. A dor mais frequente, no geral, situa-se ao nível dorsolombar, seguindo-se a coluna cervical. A forma mais comum de dor nas costas é de causa não específica e pode ocorrer episodicamente ou eventualmente tornar-se crónica. De acordo com a nova proposta para a classificação de dor crónica, esta dor insere-se na denominada dor crónica primária. Portanto, a IASP propõe que haja uma reformulação do conceito e na organização da própria classificação da dor crónica e introduz este tipo de dor cuja causa não é específica como dor crónica primária, no caso de se tornar uma dor crónica. Esta dor crónica primária refere-se a uma dor que persiste por mais de 3 meses, associada ao sofrimento emocional significativo e ou incapacidade funcional, sendo a dor explicada por outra, não sendo a dor explicada por outra condição. Portanto, a dor crónica primária normalmente não está associada a uma outra condição que a provoca, nomeadamente uma situação traumática, nomeadamente uma situação musculoesquelética perfeitamente identificável ou neuropática que integraria esta dor crónica, esta dor num outro contexto que não a dor crónica primária. A severidade da dor pode ser graduada com base na intensidade, portanto, na sua intensidade, avaliada através de escalas de intensidade, escalas unidimensionais.
com base no sofrimento relacionado com a dor, produzido pela dor, avaliado através das escalas comportamentais, escalas de qualidade de vida e de comprometimento funcional. Portanto, através da avaliação da interferência nas atividades de vida diária e no desempenho dos papéis sociais. Ora bem, estes foram os autores responsáveis por esta reformulação e reestruturação da classificação da dor crónica. O incidir na dor crónica, porque efetivamente a dor aguda é facilmente, à partida, é facilmente controlável e, sendo devidamente controlada, o risco de vir a desenvolver uma dor crónica reduz significativamente. Portanto, aqui coloca-se efetivamente o desafio de gerir e de lidar com uma dor crónica que interfere efetivamente na vida da pessoa e da sua família, ou pessoas significativas. A prevalência e evolução da dor nas costas. Posso apontar que praticamente todos os dados aqui colhidos, aqui apresentados, foram recolhidos exatamente dos chamados fact sheets da IASP. Portanto, a IASP apresenta aí uma fonte credível de informação e que no decorrer do ano dedica várias publicações e faz várias intervenções relativamente ao tema específico, neste caso da dor nas costas, back pain. De acordo com a IASP, a dor nas costas representa um custo socioeconómico elevado em todo o mundo. Gostaria de referir que em Portugal, e tive a oportunidade de constatar através de um estudo realizado pela Grunen Hall, publicado em 2014, os custos diretos e indiretos com a dor crónica, de uma forma geral, foram de 2,7% do produto interno bruto nacional. Portanto, o peso da dor crónica é efetivamente bastante significativo. Desde 1990, quando foi lançado o Global Burden of Disease Project, que é um projeto que de 2 em 2 anos publica dados sobre um conjunto de doenças, a dor nas costas tem permanecido constantemente no ranking das 10 primeiras causas de incapacidade no mundo. O último relatório, publicado em 2017, estimava que, deve estar a ser o próximo, estimava que mais de 550 milhões de pessoas serão afetadas por dor nas costas em algum momento do tempo, portanto, em algum momento da sua vida. E reparem que as dores nas costas, as cefaleias e a depressão são os 3 principais fatores associados a anos vividos com incapacidade. Este relatório, Global Burden of Disease Project, aborda não apenas a incidência e prevalência das principais causas de incapacidade do mundo, avalia também os anos vividos com essa incapacidade. Ainda de acordo com a IASP, a dor nas costas é a principal causa de anos vividos com incapacidade. De acordo com este Global Burden of Disease Project, a dor nas costas é a principal causa de anos vividos com incapacidade em mais de 120 países, nos quais Portugal se inclui. A forma mais comum de dor nas costas é de causa inespecífica, como já tinha referido, o mesmo que vai ao encontro do afirmado pela International Association for the Study of Pain. Tanto os episódios agudos de dor nas costas, quanto a dor nas costas crónica primária, são comuns entre adultos em idade produtiva, tanto em homens como em mulheres. Não há uma diferença significativa, porém, prevalece, sem dúvida, nas mulheres. Pesquisas com trabalhadores que manuseiam materiais manuais sugerem uma prevalência da dor nas costas no ano de 25% para dores nas costas que duram mais de 7 dias, 14% para dores nas costas que requerem atenção médica e 10% para dores que requerem tempo longe do trabalho.
Após o episódio agudo de dor nas costas, a maioria dos indivíduos é capaz de retornar à função normal, portanto, a situação aguda, dentro de várias semanas, mas em aproximadamente 10% destes casos, a dor aguda pode fazer a transição para um problema mais crónico com duração de mais de 3 meses. Após um episódio inicial de dor nas costas, os episódios recorrentes são comuns, com estimativas de recorrência até 2/3 em 12 meses após a recuperação da dor. Portanto, efetivamente, um primeiro episódio pode significar a sua repetição. Alguns fatores de risco associados ao trabalho. Certos tipos de exigência física no trabalho aumentam o risco de aparecimento de dor nas costas, mas a dor pode ser sentida em todos os setores e ocupações. As tarefas físicas associadas ao início da dor incluem posturas inadequadas, interrupções repentinas de tarefas, fadiga, levantamento de pesos, etc. As exigências psicológicas que aumentam o risco de dor nas costas são baixo apoio do supervisor-gestor, trabalho monótono, estressante, trabalho em ritmo acelerado, insegurança no trabalho, desequilíbrio entre o trabalho e a família e exposição a trabalho hostil, ambientes de trabalho hostis. As ocupações que relatam as taxas mais altas de dor nas costas, referido pela IASP, incluem, em primeiro lugar, a enfermagem, transporte, construção, entre outros. As atividades físicas que estão associadas a cargas biodinâmicas altas ou sustentadas, ou seja, levantamento de cargas pesadas, flexão, sustentação de longos períodos de tempo em posturas estáticas, são identificadas como precursores mais importantes de um novo início agudo de dor ou de um surto de dor crónica. Conseguimos rever em alguns destes aspectos, que posteriormente serão sintetizados. Posturas estáticas avaliadas objetivamente, tipo estar ereto, inclinado para a frente, sentado ou em pé, na vida diária, estão positivamente relacionadas com a intensidade da dor e com a fadiga, relacionada com a dor em pessoas com dor lombar crónica, que é uma das formas mais frequentes. Além disso, os resultados de revisões sistemáticas e meta-análises dão suporte para a associação de estressores biomecânicos, como levantamento de peso, flexão e novos episódios de dor nas costas. Há uma correlação entre estes fatores. Outros fatores como o sono, fatores psicossociais relacionados com o trabalho e eventos estressantes podem contribuir para desencadear e fazer persistir este tipo de dor. Fatores psicossociais como a insatisfação no trabalho, a insegurança, longas horas, mau relacionamento com os colegas e empregadores, equilíbrio entre trabalho, vida familiar e social, foram associados a maior prevalência de dor nas costas. No caso dos enfermeiros, de acordo com a Organização para a Segurança e Higiene no Trabalho, em 2008 esta questão foi levantada e os distúrbios musculoesqueléticos relacionados com o trabalho constituem um problema sério entre o pessoal hospitalar, mais uma vez particularizando os enfermeiros. A principal preocupação são lesões nas costas e tensão nos ombros, que podem ser gravemente debilitantes. A profissão de enfermagem tem-se mostrado uma das que corre maior risco ocupacional para dor lombar. A principal causa de lesões musculoesqueléticas são lidar com tarefas como levantamento, transferência e reposicionamento de doentes. Os riscos relacionados com a tarefa, e estou a tentar cumprir o tempo, provavelmente direi mais um minuto à senhora moderadora. Temos a força, relacionada com a quantidade de esforço físico necessário para realizar a tarefa, como levantamento de pesos, ou para manter o controle de equipamentos, pensemos nos elevadores, por exemplo. A repetição, executar o mesmo movimento ou série de movimentos continuamente ou frequentemente durante o dia de trabalho. Posições estranhas, chamadas pela OSHA como tal. Assumir posições que colocam stress no corpo, stress físico, fisiológico, como inclinar-se sobre a cama, ajoelhar-se ou torcer o tronco enquanto faz o levantamento do doente ou a transferência do doente. Riscos relacionados com o paciente. Os pacientes não podem ser elevados como cargas, não são objetos. Temos, por vezes, ultrapassamos as próprias regras de segurança que nós conhecemos e aprendemos, porque efetivamente são pessoas. Os pacientes não podem ser mantidos perto do corpo, portanto, há que haver uma distância que muitas vezes não é possível garantir. Os pacientes não trazem pegas para nós
os podermos movimentar. Não é possível prever o que acontecerá durante o manuseio de um paciente, isto é, durante todo o processo de cuidados de um paciente. E os pacientes, por vezes, são pesados. Riscos relacionados com o meio ambiente. Risco de escorregar, de tropeçar e de quedas. Todos nós, penso que já passamos algumas destas situações. Superfícies de trabalho irregulares. Limitações de espaço. Salas pequenas, muitos equipamentos contribuem para essas dificuldades associadas ao nosso desempenho cotidiano. Outros riscos, frequente ausência de apoio disponível, as equipas muitas vezes reduzidas, com assistentes operacionais também em número limitado, com solicitações frequentes, equipamentos inadequados, nem sempre temos os equipamentos adequados para a prestação dos cuidados, as camas, os elevadores, etc. Calçado e vestuário inadequados e falta de conhecimento do treino, que é fundamental para que efetivamente se possa trabalhar com segurança, evitando essa complicação. Alguns estudos, que depois poderão ficar disponíveis, gostaria de fazer referência apenas a este estudo, Lombalgia e Trabalho Hospitalar, não sendo o mais recente publicado em Portugal, mas foi o mais abrangente. Trata-se de um estudo que foi realizado em todo o país, cujos resultados evidenciam uma prevalência elevada de sintomatologia de distúrbios osteomusculares relacionados com o trabalho na região lombar, presentes nos últimos 12 meses, com uma prevalência de 60,9% e nos últimos 7 dias de 48,8%. A presença desses sintomas, de acordo com os autores, parece estar associada a algumas variáveis organizacionais e profissionais, tais como a categoria profissional, o tipo de trabalho, o tipo de serviço e algumas tarefas, das quais os cuidados de higiene e conforto na cama foram as com maior relação com a sintomatologia. Portanto, existe desde a década de 80 do século passado, esta preocupação parece ser transversal e numa pesquisa feita com a intenção de desenvolver uma revisão sistemática, que não chegou a ser concluída, efetivamente há muita publicação a partir dessa década e uma grande preocupação com a dor nas costas dos enfermeiros. Apresento alguma da bibliografia. Vou pedir à senhora enfermeira Cristina que conclua, por favor, dentro de um minuto. Está concluída a minha apresentação e, portanto, relembro que os enfermeiros também sentem dor. Muito obrigada. Então, agradeço à senhora enfermeira Cristina, que nos introduziu aqui na epidemiologia e que nos traz dados que em si mesmo justificam a ocorrência deste webinar e também nos deixa aqui deixam-nos com imensas interpelações que seguramente nos ajudarão no tempo de comentários e discussão. Também salientava da sua intervenção este refresh que nos faz sobre a atualização do conceito de dor da IASP em 2020 e que, enfim, é muito, muito importante ter isto presente. De imediato, eu passaria a palavra ao enfermeiro Nélio Rodrigues. O seu enfermeiro é enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação, exerce as suas funções no Centro de Saúde do Porto Muniz e também nos ajudará numa viagem que nos conduz através da prevenção das lesões musculoesqueléticas e na gestão da dor. Sr. enfermeiro, tem a palavra. Muito boa noite a todos. Cumprimentar a enfermeira Isabel, nossa moderadora, agradecer a apresentação. Cumprimento também os colegas leitores deste webinar e também cumprimentar os colegas que nos veem através da plataforma, de uma forma especial, os nossos colegas que sentem dor. Espero que com a minha apresentação possa ajudar a todos, colegas e futuros colegas, a refletir um pouco sobre este assunto, que muitas vezes só nos lembramos quando já é um pouco tarde demais. Vou compartilhar aqui a apresentação.
Terei então como objetivo nesta minha apresentação uma vertente muito prática, inicialmente virada para as técnicas de prevenção da dor musculoesquelética, sendo que apesar de existirem diversos tipos de queixas álgicas, nomeadamente a nível dos ombros, a nível de cervical, vou incidir basicamente as linhas de orientação e de conselhos no que se refere à dor musculoesquelética, situada a nível da região lombar, devido à prevalência e da evidência de ter vindo a demonstrar que é aquela que realmente é mais prevalente dentro da nossa classe profissional. Vou também, de uma forma mais geral, abordar algumas estratégias de gestão da dor musculoesquelética quando este quadro de dor já está instalado e não havendo a vertente, digamos, medicamentosa e não medicamentosa não resulta, existem estratégias que nos permitem gerir essa dor. Eu dividi as estratégias de prevenção da dor no enfermeiro em duas. Isto considerado fatores, os fatores que estão na sua gênese, que podem ser intrínsecos ao próprio profissional, como por exemplo a sua aptidão física, que é traduzida pela capacidade que uma pessoa tem para praticar atividades que exijam esforço físico em segurança, evitando o risco de sofrer lesões, ou, por outro lado, fatores extrínsecos ao enfermeiro, como são casos relacionados com os ambientes da nossa prática. Dentro daqueles que consideramos como fatores que influenciam o surgimento da dor musculoesquelética relacionados diretamente ao próprio enfermeiro, como sendo manter uma dieta equilibrada, um índice de massa corporal dentro dos parâmetros de referência e ainda um nível de hidratação adequado. Eles iam para aprofundar nesta exposição por ser talvez aquilo que por vezes é menos posto em prática, por falta de tempo e ou motivação, alguns exercícios que podem ser usados como estratégias de prevenção da dor musculoesquelética. São técnicas que podemos fazer lá em casa, sem recurso a materiais ou técnicas, materiais específicos, e que nos vão ajudar a controlar ou prevenir a dor. Na pesquisa que fiz, para, de certa forma, estar fundamentado e fundamentarmos a nossa sequência de exercícios, referencio uma revisão sistemática realizada por UF e tal em 2018. O objetivo foi investigar a eficácia de intervenções para a prevenção de tratamento da dor lombar em enfermeiros. Esta revisão sistemática elegeu 4 estudos, sendo que foi o estudo de Genital de 2014 aquele que evidenciou melhores resultados, que se traduziram por diminuição da dor após um programa de exercícios que foram aplicados a 127 enfermeiros da Tailândia, sendo que no final do programa teve avaliações aos 12, aos 4 e aos 6 meses. Houve uma redução de 81% da dor, tendo em conta a aplicação da escala visual analógica nos participantes. Este programa passo a partilhar convosco e que sugiro que o façam, uma vez que muitas vezes as nossas rotinas do dia a dia não nos permitem, ou às vezes também não estamos muito motivados para aí, ou muitas vezes também, porque quando a dor realmente não existe, a verdade é que não nos lembramos da importância da sua realização e quando no fundo ela demonstra ser muito eficaz. O programa que Shen e tal comprovam ser eficaz é um programa de 50 minutos que eles propõem ser realizados 3 vezes por semana, com um aquecimento de 10 minutos, exercícios para dores lombares e fortalecimento de core, cerca de 30 minutos, e acabando com exercícios de relaxamento, com cerca de 10 minutos. Nos exercícios de aquecimento, que devem ser, como vimos, realizados durante 10 minutos, devemos ter em conta vários fatores. Primeiro, que a ausência do aquecimento prévio antes da realização de qualquer exercício pode aumentar a dor, por isso é sempre necessário realizar um aquecimento. E devemos ter em consideração os seguintes aspectos. A idade, pois quanto mais idade tem a pessoa, mais gradual o aquecimento deverá ser realizado.
o que resulta num aquecimento mais longo. Depois, o estado físico. Quanto mais ativa é a pessoa, mais intenso e curto deverá ser o aquecimento. Também a motivação influencia esta componente, uma vez que a ausência de motivação reduz os efeitos do aquecimento, aumentando o tempo necessário para aquecer. A temperatura ambiente, por fim, também influencia o aquecimento, uma vez que temperaturas quentes exigem um menor tempo de aquecimento. Como sugestões para esta prática, pode ser andar de bicicleta, andar de passadeira, correr, saltar à corda, exercícios dessa natureza. Stern Itália em 2014 propõe uma sequência de exercícios para prevenção e tratamento de dores lombares e fortalecimento de core que irei apresentar no seguimento. Apenas para relembrar que core, para aqueles que não sabem ou não relembram, é o nome dado ao conjunto de músculos que fazem parte do complexo lombar, pelve, abdominal, períneo e anca. Passarei então a apresentar a série de exercícios propriamente dito, que começa por exercícios de inclinação pélvica. Neste exercício, devemos ter atenção em realizar, é importante contrair os músculos abdominais e levar a lombar contra o chão. É um exercício a realizar durante 10 segundos, 8 a 12 repetições. Depois temos o abdominal parcial. Para a correta realização deste exercício, deve contrair os músculos da barriga, apoiando a lombar no chão. Deve enrolar a parte superior do tronco para a frente apenas até que os seus ombros encostem no chão. Deve expirar no momento da subida. É um exercício a realizar durante 10 segundos, 8 a 12 repetições. O alongamento isquiotibiais e do corpo dorsal. Neste exercício, deve segurar-se sempre a coxa entrelaçando os dedos com os cotovelos retos. Exercício é realizado durante 30 segundos, 2 a 4 repetições, uma vez a cada membro. Depois, a flexião dos joelhos ao peito. Na realização deste exercício, deve pressionar suavemente as ancas contra o chão. O exercício deve ser realizado de 15 a 30 segundos, 2 a 4 repetições. Seguidamente, eles sugerem o spinal twist, que é um exercício para ser realizado. A mão que segura o joelho deve puxá-lo suavemente em direção ao chão, sustendo a coluna e mantendo o braço esquerdo esticado, ancas e ombros no chão. Exercício a realizar entre 15 a 30 segundos, fazer 5 repetições. Depois temos o press-up, com extensão da lombar. Neste exercício, as mãos devem permanecer sobre os ombros, empurrando contra o chão para que os ombros comecem a se erguer. Efetuar 10 repetições de 5 segundos. Depois temos o alongamento do gótis, que deve ser subejamente conhecido por todos. Neste exercício deve ter-se em atenção o alinhamento dos joelhos, ancas, mãos e ombros, porque senão o exercício não se realiza de forma correta e é um dos erros mais frequentes no exercício. Deve flatir o pescoço ao mesmo tempo que se faz uma anteversão pélvica, erguendo o meio das costas o mais alto que se puder. Um exercício é realizado durante 5 segundos, fazer 10 repetições. Pode ser alternado com este exercício a seguir, que é o alongamento do cavalo. Neste exercício deve igualmente ter-se em atenção o alinhamento dos joelhos, ancas e mãos ombros, realizando a extensão do pescoço ao mesmo tempo que se faz uma retroversão pélvica, permitindo que o abdômen se desloque em direção ao chão. Exercício a realizar durante 5 segundos, 10 repetições. Depois temos o alongamento da lombar e músculo posterior das coxas. Neste exercício, ter atenção para não refletir em demasia o pescoço no início do alongamento, mantendo o pé da perna que está estendida, ereto, o tornozelo e dedos relaxados. Deve repetir-se do lado contralateral. O exercício é realizado durante 10 a 20 segundos. Depois temos o alongamento da lombar, anca e pescoço. Na realização deste exercício, deve colocar-se sempre a mão direita atrás da anca no chão. Rodar a cabeça sobre o ombro e girar a parte superior do corpo para o mesmo lado. Ir do lado contralateral, realizar durante 10 a 20 segundos. Alongamento da musculatura lateral da anca e isquiotibiais. Na realização deste exercício, deve puxar o seu joelho em flexião transversalmente em direção ao ombro oposto. Exercício a realizar durante 10 a 20 segundos, repetir do lado contralateral. Depois temos o exercício alternado braço e perna. Ter atenção neste exercício de manter sempre o corpo reto, não deixando a anca cair, não deixando as ancas cair. Deve contrair-se os músculos do abdômen, levantando a perna do chão e segurar-se bem atrás. Não deixar a anca cair, porque isso vai rodar o tronco. Temos cá outro exercício, que é o alongamento dos flexores da anca.
duração de 15 a 30 segundos, repetido a 4 vezes. Depois temos aqui o alongamento dos quadríceps. Neste exercício, ter atenção que quem não tiver muito equilíbrio pode apoiar na parede. Os exercícios de relaxamento que são propostos neste programa, proposto por Shen e tal 2014, combina com 10 minutos de relaxamento, com técnicas como massagem, meditação, yoga, um duche ou banho quente, inversão. São tudo técnicas que ajudam a relaxar após o exercício. Fatores que influenciam o surgimento da dor musculoesquelética no enfermeiro, tendo em conta fatores extrínsecos. São aqueles que normalmente estão ligados ao nosso ambiente da prática. Neste aspecto, em muitos serviços existem ao dispor alguns produtos de apoio que, sendo usados de forma correta, prevêem o aparecimento de lesões e, por consequência, a dor. Entre estes dispositivos temos os elevadores, as camas articuladas e as marquesas elétricas, entre outros. É inaceitável que, havendo estes equipamentos, não se os utilize, muitas vezes pela justificação de querer fazer o procedimento mais rápido. Outros métodos de prevenção da dor musculoesquelética começam principalmente por avaliar o risco, que a enfermeira Cristina, entretanto, já abordou ligeiramente, aprofundadamente, aliás, e é sem dúvida a primeira fase para a prevenção da dor. Depois temos a formação profissional, que embora não haja evidência científica até o momento que comprove que a formação profissionais de saúde tem influência na prevenção de lesões musculoesqueléticas ligadas ao trabalho, tendo por base os achados de Neves e Serralheira de 2014, consideramos que este aspecto deve ser estudado, mais estudado, porque ainda nos questionamos se realmente enfermeiros mais formados e mais instruídos realmente não terão intervenções mais seguras e nessa sequência evitar as dores musculoesqueléticas. E a implementação de programas multifatoriais são programas baseados numa avaliação e intervenção ergonómica no local de trabalho, onde um estudo do Brophy comprovou que a utilização desta estratégia permitia uma redução de custos na ordem dos $200.000 para os $98.000 relativamente às lesões a nível da coluna lombar. Relativamente à gestão da dor musculoesquelética no enfermeiro, ou seja, depois do quadro 2 já ter sido instalado e de toda a estratégia de terapêutica não ter resultado, principalmente terapêutica medicamentosa, deixo-vos aqui algumas estratégias para vos ajudar a refletir acerca do que podem fazer nos vossos serviços e que vos podem ajudar a controlar a dor. Começo por referir a otimização da toma da medicação antiálgica, pois sabendo em que tempo ou a que horas é que vamos exercer a realização, os exercícios mais pesados ou mais exigentes em termos físicos, devemos fazer a toma da medicação adequadamente. A sensibilização dos superiores hierárquicos no sentido da realização das escalas e atribuição de tarefas, ter em conta as limitações de cada profissional e a adequação dos ambientes da prática, como por exemplo camas articuladas, marquesas elétricas, elevadores, e trabalhar em equipa. Sempre que tivermos no serviço este tipo de equipamentos, devemos ser nós próprios os primeiros a utilizá-los. O enfermeiro de reabilitação, neste aspecto, nos serviços, tem um papel muito importante de sensibilizar as equipas e de formar para o seu correto uso. E também devemos estar sensíveis de que, sempre que necessário realizar um trabalho de mais esforço, pedirmos sempre colaboração a um ou mais colegas, tendo em conta o exercício, o esforço que vamos fazer. Cuidar de nós é um princípio fundamental para prestarmos cuidados de enfermagem seguros e de qualidade. Espero ter-vos ajudado e penso que depois estas informações e este plano de exercícios ficará disponível e que peço que utilizem e não esperem que a dor chegue para os poderem se lembrar de fazer. Muito obrigado. Muito obrigada ao enfermeiro Nélio, que nos fez aqui uma apresentação estimuladora da prevenção, para a prevenção da dor, através de um programa muito pragmático e com evidência dos benefícios e também num reforço à adequação dos ambientes de prática. Creio que continuamos a colher
através destas duas comunicações, a colher muitos dados e a deixar-nos interpelar por muitos tópicos para a reflexão no segundo momento. Assim, sem mais demoras, introduzo aqui a sua enfermeira Sandra Leodoro. É enfermeira especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiatria, exerce a sua atividade na unidade multidisciplinar de dor crónica no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira e, neste tempo que estaremos com o Sr. Enfermeiro, vamos ter a oportunidade de a escutar no que diz respeito à relação da dor com a saúde mental. Mas, Sandra, faça favor. O tema que me foi proposto de falar de dor e saúde mental e qual a relação. Para mim foi um desafio. Estou a falar para colegas e futuros colegas. Peço desculpa que não vos cumprimentei, agradeço ao lado do ecrã. E para mim constitui um desafio elaborar este tema. Eu no meu dia a dia, eu penso que quando eu tenho alguém à minha frente, de dor, é acima de tudo um utente. É utente, seja qual for a sua formação. O que nos diferencia dos demais, de facto, enfermeiros é a nossa formação, a nossa literacia. E, portanto, eu resolvi vir aqui falar convosco como utentes da unidade, relatar um bocadinho a minha vivência, o meu dia-a-dia de dor. Por isso, o meu objetivo aqui é sensibilizar-vos para a vulnerabilidade emocional da pessoa com refletir sobre as repercussões psicossociais. A APED este ano, com o seu 30º aniversário, no seu congresso, no 7º congresso, dedicou o tema, incidiu realmente sobre a dor muscular. O tema foi prevenção e o futuro. E de facto, colegas, é isto que nós temos que pensar, temos que prevenir, tal como o Nélio falou. Quando a dor chega, é que faz-nos os sinais de alerta em que algo se está a passar connosco. Temos que prevenir. Prevenir para não sofrer as consequências ou musculoesquelética, mais precisamente. Nós, acima de tudo, somos gente que cuida de gente. Portanto, vou-vos falar um bocadinho da minha vivência. Mas primeiro, contextualizar o que é a saúde. A saúde mental é definida como um estado de bem-estar, no qual a pessoa concretiza o seu próprio potencial, consegue lidar com os eventos importantes, consegue trabalhar de forma produtiva e frutífera e está apta para dar contributos à sua comunidade. Isto é a versão mais recente, da OMS, e que no fundo se resume a estabelecer relações ajustadas com o outro, participar construtivamente com o meio e o ambiente, resolver e gerir os seus próprios conflitos internos, investir em realizações pessoais. Há um conceito também que eu também encontrei muito interessante de saúde mental positiva e vos trazer, porque pode ser entendido por duas perspectivas diferentes,
como um conceito ou como um construto, como uma base para nós compreendermos e focarmos a nossa avaliação na intervenção em saúde mental. Assenta em 6 pilares: a satisfação pessoal, a atitude pró-social, o autocontrolo, a autonomia, a resolução de problemas e autoatualização e a capacidade de relacionamento interpessoal. Eu achei este conceito de saúde mental possível muito interessante e por isso vos quis trazer, que é no fundo um modelo multifactorial e é da responsabilidade de Canut. A enfermeira Cristina já falou do conceito da IASP, que é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ou semelhante associada a danos reais ou potenciais nos tecidos. Assenta em 6 princípios fundamentais. Vou falar no terceiro conceito, que é algo que os indivíduos aprendem ao longo das suas experiências de vida. O seu relato de dor deve ser sempre respeitado. E embora a dor tenha sempre um papel adaptativo, pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico. E a descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos possíveis para expressar a dor, e a sua incapacidade não nega a possibilidade de que um ser humano sinta dor. E, portanto, tudo isto, se fizermos esta leitura e percebermos o conceito de saúde mental, que envolve satisfação pessoal, atitude pró-social, autocontrole, autonomia, resolução de problemas, capacidade de relacionamento interpessoal, conseguem de certeza compreender que estes aspectos estarão ameaçados face a um quadro de dor crónica. Eu vou-vos falar dos meus encontros, os encontros que eu tenho todos os dias. São encontros difíceis, são encontros pesados, as chamadas primeiras consultas. E é isto que eu vos quero trazer, é partilhar, e que cada utente que a mim chega, eu tenho aqui um cacifo cheio de histórias, mas traz uma mala de viagem já muito grande. A dor crónica, como foi descrito, é superior a 3 meses, mas infelizmente quando chegam até nós já se prolonga há anos. Já tentaram muitas coisas, muitas estratégias, muitos medicamentos e de facto temos que ter a capacidade de, fazer uma primeira leitura, que é tudo aquilo que ele nos traz constitui um valor de mensagem. E, portanto, temos que estar atentos no momento em que entra no gabinete à sua postura, não só à sua comunicação verbal, mas também à sua comunicação não verbal. Muitos vêm já com uma capa muito estruturada com a sua história e é isso que nós temos que ouvir, a sua história. E é fundamental, neste primeiro encontro e nos seguintes também, o sucesso da relação de comunicação com o profissional de saúde. Isso é, sem dúvida, o analgésico mais eficaz, é conseguirmos estabelecer uma ótima relação e comunicação com o utente. Ele se sentir seguro, que estão a ouvir, porque eles precisam muito ser ouvidos e nós precisamos deixá-los falar. Temos que ouvir, dar tempo. Portanto, é uma consulta mais demorada, por isso precisamos muito de ouvir e precisamos de recolher a sua história e não nos limitarmos apenas à dor, a um sinal, a um sintoma físico, mas estarmos atentos a outros fatores que irão contribuir depois para a estratégia do plano terapêutico para aquele utente. Trago só isto que nós, quando iniciamos o nosso diálogo com eles, tentamos uma conversa muito informal sobre o seu estado civil, a escolaridade, a sua profissão, se está a trabalhar, se não está, se tem cuidador, se não tem. Pronto, começamos assim a conversa de uma forma muito informal, vão respondendo, mas nós já estamos a colher dados. Isto para nós é muito importante. Já estamos a perceber se tem cuidador, o seu grau de literacia,
a sua profissão, se constitui um risco ou não para a sua dor, porque sabemos que há profissões que contribuem para isso. E, portanto, já estamos a colher dados sem eles se aperceberem. E depois perguntamos pela sua dor e digo-vos desde já que o discurso é sempre focado na dor, a dor, a dor, a dor. A dor, eles parece que se esquecem que têm doença. Foram referenciados para a consulta porque têm uma doença de base. E muitas vezes o que nós chegamos à conclusão, para essas pessoas, a dor já é uma doença. A doença que levou à dor já é secundária. Portanto, a dor crónica torna-se uma doença e talvez isso leve-nos a pensar que é assim que devemos encará-la, como uma doença que deve ser tratada. Continuando, dou-lhes a caneta para a mão. Acreditem que o passar a caneta para a mão do utente é dar-lhes poder. Eu estou-lhes a dar poder para eles falarem, poderem dizer onde é que lhes dói. E eu digo, risquem aí no desenho, marquem no desenho onde é que há a sua dor. Peço-lhes depois para quantificarem a sua dor nos últimos 7 dias e estamos sempre centrados e focados na dor. Sempre, sempre, sempre. Quando viramos a página, digo-vos que a entrevista torna-se mais profunda, muda completamente, porque descentralizamos-nos do sintoma dor. Começamos a perguntar, a minha entrevista é dirigida de que forma é que a dor interfere em aspectos importantes da vida da pessoa. E é isso que eles não estão à espera, porque estão sempre ali focados na dor e é de que forma a dor interfere em alguns aspectos. E então, vou-vos dizer quais são os aspectos que eu, no momento em que eu estou a fazer a entrevista, eu tenho que ter atenção. A motivação da pessoa que lá chega. Como já vos disse, já tenho uma longa história e apanho muitas pessoas que o seu grau de motivação é muito pouco, com uma fraca adesão aos tratamentos, porque estão à espera da cura milagrosa. E a dor crónica temos que lhes fazer entender que não há cura. As experiências anteriores, o contacto com outros profissionais, experiências dolorosas e, portanto, tudo isso condiciona a sua percepção face à dor. O autocontrole da própria pessoa. Há pessoas que não conseguem lidar com a dor, ficam muito ansiosas, vivem focadas na sua dor. Outras, quando têm uma crise de dor, têm medo de perder o controle da sua vida. Outras dizem que já estão a descobrir estratégias de lidar com a dor. Portanto, temos que também perceber ao longo do seu discurso o autocontrole das pessoas. Claro que o que nós queremos é o que aquele senhor de barbinha diz, que reestruturou a sua vida e que não se sente prisioneiro da dor e dos tratamentos e que aprendeu a se cuidar melhor. Também as expectativas do utente e as suas crenças. Há muitos que, quando entram ali na consulta da dor, acham que vão ficar sem dor, que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Mas também outros têm aquela ideia, com a graça de Deus, também tudo se irá resolver, e dos médicos. Mas também tenho outros que infelizmente entram com expectativas muito defraudadas e que dizem que nada vai lhes tirar a dor, que estão ali porque mandaram ir para ali para a dor e, portanto, que é uma tortura que vão ter que aguentar até o final da sua vida. Portanto, identifico 4 padrões de convivência com a dor: o padrão caótico, o padrão de dependência, também identifico o padrão de repulsa e o padrão de integração. Tenho que estar atento ao longo da minha entrevista como é que a pessoa vive com a sua dor. O eu igual à dor é um padrão caótico, é uma pessoa que está completamente subjugada à sua dor, tem medo de não controlá-la. A sua consciência de si é tudo focado na dor, portanto é um discurso só dor, não faz nada de nenhuma atividade que desvie a atenção da dor.
Os pensamentos são negativos, têm sentimentos de incapacidade, de inutilidade e todas as suas ações é só para seguir os tratamentos para a cura. Não estão receptivos para mais nada. E o projeto de vida, os seus interesses, a motivação, completamente suprimidos. Temos também o padrão de dependência. Eu caracterizo um bocadinho isto como aquela relação do fantasma da ópera, tipo fascínio e repulsa, porque sabe que a dor é uma ameaça. Quando pedimos para caracterizar a dor, dói tudo e mais alguma coisa. Os seus interesses e atividades só são retomados quando a dor permite e há oscilações de humor. E, portanto, revela motivação quando ocorre melhoria na dor, desânimo e falta de confiança quando piora e adota muita postura de vitimização. A ação de repulsa, peço desculpa que era aqui que eu queria dizer, que era do fantasma da ópera, que é no sentido, eu não quero a minha dor, mas a minha dor também me dá ganhos. E há aquele fascínio da bailarina pelo fantasma. Ou seja, a dor traz-me sofrimento, mas também traz-me alguns ganhos. Traz-me atenção, também às vezes traz o facto de não trabalhar, às vezes também traz alguns ganhos em termos económicos, nomeadamente ajudas, e portanto há uma rejeição à condição de sofrimento, há uma... Desculpa. Padrão de repulsa, eu estava aqui a falar do padrão de dependência. O padrão de repulsa é, peço desculpa que eu perdi-me, o padrão de repulsa é aquela pessoa que recusa-se a aceitar a condição de sofrimento, tem dificuldade em reconhecer os limites físicos, é o tipo que o doente rebelde. Nós chamamos o rebelde porque não aceita a sua condição. É uma tentativa constante de retomar a normalidade, meio de forças com a dor, quer vencer a dor a qualquer custo, questiona o tratamento e a competência da equipa, se não vê ganhos, e é uma pessoa crítica e ativa, apesar de não escolher as estratégias adequadas. E claro que o que se pretende são pessoas que tenham um padrão de integração, em que a sua identidade não é ameaçada pela dor, dedicam-se ao seu autocuidado, não têm aquele papel de vitimização, de doente, não têm a dor como foco e reestruturam o seu estilo e projeto de vida e participam de forma ativa no tratamento. E, portanto, nós, enfermeiros de saúde mental e psiquiatria, temos que estar atentos em que não há situações de cuidados grandes ou pequenos, há situações de vida sempre singulares e a atenção que essa situação necessita deve ser sempre particular, independentemente da história que seja grande ou pequenina, da dor ser grande ou ser pequenina. Portanto, a qualidade de vida está ligada ao nosso humor, à nossa psicologia e, portanto, um problema físico, quer se trate de uma doença ou de uma deficiência, pode alterar a qualidade de vida. E, portanto, do nosso encontro, do nosso e dos futuros encontros, eu tenho que estar atenta às expectativas e crenças do utente, tal como já falei, da motivação, da adesão, da sua aceitação da dor crónica, dos fatores de risco e fatores protetores. É importante percebermos o que é que está em risco e o que é que os protege, quais as redes de suporte, o autoconceito que a pessoa tem de si, principalmente a autoestima. Encontramos pessoas com muito baixa autoestima. As estratégias de coping que utilizam, se são eficazes ou não, os mecanismos de defesa, quais os que utiliza, o autocuidado, de que forma há interferência no autocuidado, os lutos pelos quais passaram e estão a passar. E falo aqui o luto diretamente ligado ao desempenho de papéis. O papel parental,